Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro, mandou no trabalho a quem decidiu por criar um autor brasileiro. Boa noite, gente. Estamos começando o programa Passando a Limpo aqui na TV da cidade e também na TVBE. Deixa eu acionar o professor Osni Piski. Boa noite. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade e da TVBE. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Arivão. Boa noite, Ariel. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como a gente vem fazendo nos últimos 4 anos, sempre na abertura do programa, nós falamos da dengue. Isso tem sido uma constante nos nossos programas. Infelizmente, a nossa voz se perde. E os nossos dirigentes municipais, incompetentes e inconsequentes. Inconsequentes porque essa era uma tragédia anunciada, Jorge. Nós estamos hoje com mais de 7.300 casos notificados. Fora outro tanto que nem procura os postos de saúde. Tanto é que os nossos hospitais aí montaram uma campanha de guerra aí para atender todo o pessoal que tem problema de dengue. Hospital da Unimed, hospital Dona Helena, hospital da Apivida, hospital Bethesda, aí o São José. São José também montou? Está todo mundo preocupado, Piski. Menos o central da dengue, que deu uma paradinha no feriadão. A única pessoa que não está preocupada é o prefeito, tá? Que divulga fake news aí, dizendo que é proibido entrar em terreno sem consultar o dono para fazer uma limpeza da área, porque isso é inconstitucional. Quem falou isso também foi o outro secretário, que infelizmente já levou uma vassourada no traseiro e já voou, né? Mas existe algum mutirão de novo, Ariel? Bom, que eu saiba não, né? Aliás, o que foi feito foi uma grande festa, né? Reuniu um monte de gente, bateram fotografia, andaram num determinado local da cidade, mas ficou nisso. Pelo menos que eu saiba. Quem não faz a tarefa do dia a dia tem que viver de mutirões. Espasmos. Mas se ainda, Jorge... Mas se tivesse um mutirão perfeito, como tem que ser feito... Não. E se o mutirão se espalhasse por toda a cidade? Se houvesse um planejamento e esse grupo continuasse se deslocando pela cidade, eu aplaudiria com certeza. O Piski falou um negócio interessante sobre notificação. Eu tenho conversado com muitas pessoas que tiveram contato com o mosquito, foram infectados. E não foram? Não, família inteira. Em torno de 8 ou 9 pessoas com dengue. Impressionante isso. Eu fiquei... E não é um caso, meus amigos. Não é um. Vários. Também conheço. Se Arivan, ó, minha sogra, conheço. meu sogro, meu irmão, meu tio, meu pai, minha mãe, meu neto. Dengue. Todo mundo com dengue. Então, se todos esses casos fossem notificados, nós teríamos, com certeza, seríamos recordistas mundiais De dengue. de dengue. Joinville. Mas uma é coisa mesmo. lamentável isso. Mas é mesmo. E tem mais, E né? olha, não é nem epidemia, é pandemia. É complicado. A situação pandemia está de fora de dengue. controle. Não é? E a nossa nova secretária, vai me desculpar, a cadeira está aberta aqui para você vir aqui, você já está na segunda semana. O que eu estranho, não estou lhe culpando ainda por enquanto que você chegou agora. O que eu estranho é a mentira que os seus funcionários que cuidam do acompanhamento dos casos de dengue divulgaram aqui. Eu vou ler aqui, ó.
Nós ficamos sem números, sem dados desde o dia 27 de abril. Isso que tiveram a cara de pau de escrever o seguinte: devido à instabilidade no site do Ministério da Saúde, não foi possível atualizar as informações desde o dia 27. Sim, mas Joinville... Joinville não tem nada a ver com o site do Ministério. Mas quem alimenta, Não tem, quem alimenta o site é Joinville. Os Joinville dados tem são os números. compilados na cidade, Claro, que passa para e o são- Estado, o Estado o repassa Estado é para a que União. passa. Então, o começo é aqui não é o fim. Eles têm um número aqui, Pisque. Quem tem que receber a informação para colocar a nível nacional é o Ministério da Saúde. Mas Lógico. os números têm que partir Ministério daqui. da Saúde é o Mas o último. Ministério da Saúde não tem bola de cristal para Não. saber de Brasília O que está acontecendo o número de aqui. casos de Joinville. É claro que É não, uma falha, óbvio. lamentável. É essa. óbvio isso. Falha lamentável. Agora, esses dados... Mas isso aqui foi para cobertar o número de casos. Olha, Porque isso aqui não é transparente. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Mas é estranho, né? Porque é obrigação, a informação tem que ser passada às pessoas. Até para que as No pessoas outro se dia, protejam, né? assim, porque... Sabe quantos casos teve do dia 27? Que a informação foi dada hoje, exatamente às 11 horas e 30 minutos, que eu tenho um pessoal que acompanha isso aqui. Foi dado às 11 horas e 30 minutos. 1.300 casos no dia 27, que foi quinta-feira. Até hoje, 11h30 Pisquei. da manhã. Pisque, o prefeito já foi desmentido de uma forma elegante pelo Ministério de Saúde quando informou que tinha sido cortado a verba da saúde para Joinville. Vamos ver qual é a resposta do Ministério Estamos de esperando a Saúde. resposta do Ministério da Saúde. E nem falamos das mortes. Vamos ver qual é a 8, que resposta agora do ainda tem Ministério algumas. de Saúde a essa instabilidade. Mas essas informações, não passam primeiro pelo crivo da Secretaria de Comunicação para depois ser liberado para a imprensa? Bom, essa metodologia eu desconheço. Mas Não sei eu se também passa ou não. desconheço. Agora, a verdade é o seguinte, esse número se origina na Secretaria da Saúde. Com certeza. Independente, A vigilância independente epidemiológica. por onde ele passa, ela sai da Secretaria da Saúde. Então, os números eles têm. Tem. Joinville, a Secretaria de Saúde de Joinville é fonte primária de informação. Com certeza. Quem recolhe essa informação. Mas ela trabalha com isso? Olha, eu vou ler aqui mais os outros dados. Fonte: Vigilância Epidemiológica. Isso. Desenvolvimento Inova. Eles já ganharam alguns prêmios. Secretaria de Saúde de Joinville. Então, é uma mentira. Isso aqui é para inglês ver, entendeu? Não pode acontecer. E assim acontece em todos os setores. Eu vou te perguntar agora. Esse cara aí, o Tiago aí, já falou quanto é o valor do aluguel lá da... A Água de Joinville não informou ainda. Mas vamos descobrir. Informou? Ainda não. Ninguém. É como as obras. Por que que será, até né? hoje, essa administração que está brincando de administrar a cidade não apresentou uma obra à altura de Joinville. Nenhuma. Desafio a vir aqui. E ganharam mais um prêmiozinho agora, né? Para Mas tá você ter uma tudo ideia, bem. são 8 mortes confirmadas, algumas ainda estão sendo examinadas, né? E devem sair os resultados nos próximos dias aí. E fora que Araquari, que é praticamente uma região metropolitana de Joinville, também já tem mais 2 mortes. Então já chegamos a 10 aqui na nossa região, mais Barra Velha. Barra Velha. Agora, o que enfim. me chama a atenção é por que omitir o número de casos? Eu sou contra não divulgar. Eu sou favorável a mostrar o número real para a A população. população ver o precisa problema. saber até para se proteger. Mas ela é precisa claro, saber o que está acontecendo. omitir o número é uma forma de você estar escondendo algo gravíssimo. Olha, os vereadores perderam a grande chance de abrir essa CPI, porque essa CPI estaria ajudando a secretária Tânia, viu, Tânia? É para te ajudar. Tem muitos casos, até recebemos uma informação de cocheira aí, de que tem coisa muito complicada na Secretaria da Saúde, né, para explicar.
certo? E a comissão especial, que foi uma forma de não fazer a Para não CPI, fazer nada, né, comissão? foi lá no PSU e encontrou um monte de problema. Tá, a gente foi vai onde mostrar lá? isso também. Eles não encontraram problema. mas Eles assim, ó, simplesmente foram lá ver o que a gente tem falado. Toda Na semana. legislatura passada, nós tivemos a mesma situação. O vereador foi lá no PA ver uma fila. O vereador foi na USB ver uma fila. O problema não é só a fila Nós temos lá mais de um espera. bloco. Nós O temos mais problema um da bloco, saúde de Joinville viu, é Ariel? muito maior do que Claro só a que fila é. de Viu, espera. Ariel? Nós temos mais um bloco aí para... Vamos voltar Sim, a com falar de certeza. saúde hoje ainda, Vamos inclusive. falar aí sobre outra coisa em Joinville, que é um caos anunciado, que vai ser daqui a 4, 5 anos no máximo, uma pandemia, mas quem vai sofrer, além de sofrer Endemia já é endêmico. O nosso- Vai virar uma pandemia. vai virar uma pandemia, um caos no trânsito. Vamos lá então? Vamos lá, tem uma paródia do Silvio Peck, PA Vividense, falando exatamente sobre o nosso sistema viário de Joinville. Roda aí pra gente. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o PA Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. E bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre o sistema viário da nossa cidade. Ou seja, no popular, as vias, o trânsito da nossa cidade. Mas para falar sobre isso, vamos chamar o gaiteiro abençoado. Puxa a gaita, meu filho. Na cidade onde eu moro tem um caos anunciado. Nosso sistema viário tá entrando em colapso. Há 48 anos, nossa última grande obra. Depois dessa intervenção, só saudade ainda sobra. O prefeito Pedro Ivo fez a nossa JK, ligando o norte e o sul pro trânsito melhorar. Mas o tempo foi passando e a cidade foi crescendo, e o sistema viário foi esquecido no tempo. Congestiona, amontoa ou fica logo parado, e o trânsito em Joinville já tá mais que complicado. Ninguém pensa algo novo, ninguém foge do quadrado. Não há novos viadutos, muito menos elevados. Vem promessa, vai projeto, licitações desastradas, e as obras nem começam ou ficam mal acabadas. Filas longas, primeirinha, gasolina e o salário. Não tá fácil trafegar no nosso sistema viário. No ano 75 a intervenção foi completa no trânsito da cidade, capital das bicicletas. 110 mil habitantes e 40 mil veículos, deixando a cidade ampla e os motoristas tranquilos. Passam quase 5 décadas e a coisa se complica. Os carros aumentam 11 vezes e o povo quintuplica. A malha é quase a mesma, pouca coisa foi mudado, e a gente vai trafegando nesse caos anunciado. Rua nova só começa, mas se acaba ninguém sabe. E a gente coleciona rua só pela metade. É meia Santos Dumont, metade da Beira Rio, duplicação da autocar e lá da 15 não fluiu. Na famosa Beira Mangue fizeram 5%, e na Marquês de Olinda da metade ainda menos. Sem falar nas rotatórias e as pinturas mais bizarras, que deixam o povo perdido nesse mar de gambiarras. Congestiona, amontoa ou fica logo parado, e o trânsito em Joinville já tá mais que complicado. A malha é quase a mesma, pouca coisa foi mudado, e a gente vai trafegando nesse caos anunciado. Olha aí o PA Vividense, nós estamos chegando, Ariel Pisolatti, a quase 500 mil veículos em Joinville. E a paródia descreveu com perfeição o que acontece em Joinville. Não há nada de novo no nosso sistema viário. Quer fazer uma observação, Jorge? Sim, eu acho que a paródia hoje foi brilhante. Tem um dado que eu acho que nós temos que estar muito atentos. A população multiplicou por 5 e o número de veículos por 11. Exatamente. Então, nós temos dois temas aí importantes. Uma é discutir
que precisamos de fato uma infraestrutura viária adequada. A outra coisa é esclarecer claramente é divertido, mas enfim, é a falência do sistema de transporte público. Perfeito, é onde, Na realidade, é onde eu queria chegar. Nós não temos como, mas esses números de aumentar a população 5 vezes, passar de 100 mil para 600 mil e aumentar o número de veículos 11 vezes, é uma equação que não vai se resolver com esse pragmatismo de aproveitar uma ruazinha, pintar uma rotatória, botar uns tachões. Fazer uma gambiarra aqui, uma pinturinha ali. Nós vivemos numa sociedade, numa administração que historicamente privilegia a gambiarra, a enjambração, o remendo. E nessa linha, Jorge, tem uma coisa que nós temos que se preocupar. Nós discutíamos ontem à noite a regulamentação da ampliação da área urbana na Zona Sul. E uma das discussões mais contundentes foi exatamente a estrutura viária. Porque a proposta que foi aprovada, apresentada pela CEPUR, ela trabalha em cima das vias que lá existem. BR-101, 280, Santa Catarina, Paraty. Paraty, aliás, tem 2 pedacinhos. Então, preocupa porque nós estamos pensando muito simplistamente no futuro. Não estamos preocupados. Não estamos pensando nada. Ariel, deixa eu só complementar o que você está falando. A JK foi mencionada aqui porque é a única obra viária que teve começo, meio e fim. E foi feita em 1 ano. Mostra as imagens. Das obras, lá de 75. Isso. Aí estão. Foi feita em 1 ano. E que fez a ligação norte-sul, né? Exatamente. Foi feita em 1 ano. Com desapropriação. Que hoje Coisas grandes. Hoje é tabu. Desapropriação hoje é tabu. Não dá para desapropriar A nada. gente brinca de colocar valores, a administração pública brinca de botar valores para desapropriação. Ela tem lá no orçamento o item desapropriação porque é obrigada a ter, mas nunca tem valores Ariel, compatíveis com a necessidade. Deixa eu só concluir o meu raciocínio. Desculpa. Foi demolido o prédio da prefeitura. Inteirinho, não é martelada. Embora a tecnologia, não a martelada como o prédio verde, embora a tecnologia naquela época, em 1975, era bem inferior à que temos hoje, sim, para fazer esse tipo de obra. A universidade, que era FURG, foi transferida para o campus. Em 6 meses foram construídos 11 mil metros quadrados, toda a universidade foi para lá. Tinha uma malharia, a indústria Culim. Tinha os galpões de festa da igreja Católica, o auditório do Colégio Santos Anjos, inúmeras outras obras. Hoje, viu, vamos só para terminar, a grande obra que a atual administração está anunciando, saiu hoje, que como está muito complicado para duplicar a Autocar DERF, que já está praticamente 80% tudo desapropriado, mais de 80%, portanto não tem esse problema de desapropriação. Vão fazer 280 metros da Rio Grande do Sul à Rua Portunhão, numa etapa. Essa aí nós estamos chamando de Marginal do Cemitério. Agora vai continuar a Marginal do Cemitério, a segunda etapa. Veja a mediocridade, como se pensa pequeno. Mas quem pensa pequeno... Mais 300 metros, 200 e poucos metros. Tem a Marquês de entre Olinda. a Rua Portunhão E o eixo Marquês de Olinda. é o eixo da Marquês de Olinda. Nem é o eixo da Marquês de Olinda, é a gambiarra da Marajó. E a terceira etapa, então, brincadeira. eles divulgaram mais uma vez. Aliás, essa primeira etapa aí, que nós carinhosamente você deu o apelido, né? Já foi anunciada há 1 ano. Marginal, Os recursos alocados pelo então deputado Rodrigo Coelho já estão aí há mais de 1 ano. já perderam 5% da inflação. Então, estão voltando ao que já foi anunciado. Agora, Nós vamos voltar a falar sobre isso, porque hoje o tema principal é justamente isso, o sistema viário. A gente vai voltar a falar sobre isso, só que depois do intervalo comercial. A gente vai dar uma paradinha e voltaremos em seguida.
De volta com o programa Passando a Limpo. Olha, você já está inscrito no nosso canal no YouTube? Não? Pega esse endereço aqui, ó. Passando a Limpo na TV. Aí você vai fazer a sua inscrição e você vai receber as notificações toda semana quando um novo programa na íntegra for disponibilizado para você. E agora Enio, é só hora... posso dar um toquezinho? Desculpa Dê me um toquezinho, interromper. claro, claro. Eu não sei aqui, eu não sou engenheiro, não sou economista, mas se nós formos colocar na ponta do papel, Jordi, Ariel, Pisque e Enio, o quanto de dinheiro Joinville perde pela demora de não realizar obras com o dinheiro que já está disponibilizado. Fora o que devolve. Pois é, Fora o que isso. devolve. Há alguns anos eu venho conjecturando isso, sabe, Ariel? Isso me deixa muito triste, porque é uma fortuna. São milhões que são deixados de serem investidos na cidade. Sabe o que é isso? Por incompetência. Incompetência e também é malversação de dinheiro público. é isso, Não as duas- gastar também é. É lamentável. E olha nessa linha, vamos usar o Matias. Vamos falar do Matias. Um de novo. exemplo. Foram enterrados, vamos lá, não vamos falar em números... 50 milhões. 50 E milhões de 50 reais. milhões é dinheiro. São 2 anos e 3 meses, O atual governo sem fazer nada. nada. Aliás, não é nem fazer, sem dizer o que vai fazer com o Matias. Não sabe o É que que fazer. sabe. Ou com detalhe, Ô, Ariel. vão ter que devolver o dinheiro. Ei. E para não devolver, eles estão prorrogando o Ariel. convênio. Estão prorrogando. Ariel, vassoura nele. Agora, a ponte, por exemplo, que o dinheiro está aí já, A naquela gente ponte vai falar famosa. disso. A gente vai falar. Agora só um segundinho aqui. Vamos falar de outra via aqui importante em Joinville, que foi começada e não foi terminada. Ixi, Eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que ninguém de vocês sabe. Eu mandei pesquisar, eu mando pesquisar sim. Por isso eu desafio quem quiser que venha aqui discutir aqui. Sabe? Esse pessoal novo, que anda aí de sapatênis, de telefone celular, fazendo selfie. Vem aqui. Vocês não sabem é nada, Ariel. Quando é que, você sabe quando começou? Você não sabe porque você ainda estava na Espanha. Sou novo. É novo também. Também, nos dois sentidos. 37 anos de Joinville, ainda não sei nada. Sabe quando começou? Você tem razão. Sabe quando começou? Olha, você também está de Espanha. Você não está porque você nasceu aqui. Eu estou há 40 anos. Tu está com 79 ou 81? porra, Quase isso. Tá bom. Sabe quando? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Jornal A Notícia. O Jornal de Joinville. Dos Diários Associados. Assis Chateaubriand. Achei. 1971. Gestão do prefeito Harald Karmann. Deu o primeiro pontapé da abertura da Avenida Beira-Rio. 52 anos. 52 anos. Salto. Partiu do mercado, desapropriaram prédios, construíram os muros lá no Rio Cachoeira, que hoje cai, nem tirar do rio e tiro, né? 1971. Aí vieram os prefeitos subsequentes, Pedro Ivo, fez muito pouco, Luiz Henrique. Deu uma avançada. Freita. O primeiro governo do seu Freita que era que deu uma. Luiz Gomes. Deu uma. etc e O tal. Lula terminou um pedaço do que o Freita deixou iniciado. Mas a Beira Rio começa no mercado, mas não termina, né? Termina naquele malfadado semáforo lá na frente da SIG, Isso. né? Que nós vamos mostrar depois. Vamos sim. E a avenida outra, vamos falar de outra rapidamente aqui, que é a Marquês de Olinda. Essa foi o seu Vite Freita, com o prefeito que começou. Fez uma pista só. Fez uma pista, uma parte, fez, e o mas Marcos fez. Tebaldi concluiu Isso. até o que tem hoje. E agora uma grande notícia também dessa duplicação da marginal do cemitério. Eu espero que esses engenheiros, esse pessoal que está anunciando isso, peguem um ônibus, que o terceiro trecho é da Avenida Marquês de Olinda A até a BR, BR. Pega um ônibus, já vai para a BR e procura o norte, o sul e vai embora. Deixa alguém trabalhar aqui. O Sul.
o sul, mais professor. perto do Balneário Camboriú. Deixa alguém trabalhar aqui, né? Sabe o que eu vou fazer ali na gambiarra da Marajó? Uma rotatória grande. Vamos parar de pensar pequeno, né? Bom, para fazer uma rotatória grande vai ter que ter desapropriação. Não, mas duplicando a autocar. Imagina uma rotatória aquela. Bom, mas a doença de rotatória pegou Joinville. Aliás, né? Joinville tem tá mini famosa. rotatória, agora vai ter rotatória Não, grande. tem ovo frito. Tem ovo frito. Não vamos chamar aquilo de rotatória, vai, por favor. Acho que os nossos telespectadores eles devem ser tratados com muito mais respeito. Aquilo não são rotatórias, aquilo são manchas de tinta com tachão. Uma rotatória Tinta fraca, né? Que ela... é guache, tinta Vamos guache. seguindo, a gente vai voltar a falar ainda disso, porque ainda tem bastante assunto no sistema viário, porque agora é hora do nosso quadro de Olho Aberto. Oi, pessoal, estamos num lugar movimentado de Joinville, aqui no Centro Eventos Carl Hansen, na Beira Rio. E, é claro, estamos no local que representa a cultura, a arte de Joinville, que é o Carl Hansen. Olha só esse painel. É o painel O Grande Circo, do artista plástico Juarez Machado. Ele está bonitinho nesse lado, né? Mas quando a gente muda para o lado de cá, olha a quantidade de azulejos que estão faltando. Não é pouco não, gente. Não é pouco não. Agora, tem uma boa notícia para você que está ligado aqui no Passando a Limpo. Olha isso aqui. Estamos em obras. Restauro de patrimônio público. Obra O Grande Circo de Juarez Machado. Agradecemos a compreensão. Nós até que somos compreensivos, né? Faz tempo que a gente está acompanhando essa obra que nunca acaba. Mas o fato é que, pelo menos por enquanto, nós estamos de olho aberto e faltando um monte de azulejo. Muito boa essa sua observação para mostrar a placa lá. Hã? Por que não põe uma placa lá para criar vergonha no Museu Fritz Salto, que está parado há 13 anos? 13 anos. Tem algum E museu? o prefeito postou um selfie no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Muito bonito lá. Tem, Muito bonito. Tem algum museu? As palmeiras em pleno estão crescendo bem na Na Alameda Brisbane? Está crescendo. Tem muito espaço para crescer, são pequeninas. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Tem algum museu em Joinville funcionando plenamente? Não, tem o seguinte. Provavelmente o do Sambaqui. Sambaqui, é verdade. O prefeito, em vez de levar os filhos para o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, devia ter levado para o Parque Caieiras. Agora, Melhor não, que lá é perigoso. Né? Esses dias o Pisque abordou aqui no programa sobre o príncipe de Joinville, né, Pisque? Falando sobre a cidade do Rio de Janeiro, que é muito conhecida, muito famosa. Petrópolis, que é a cidade da realeza. Cidade imperial. Acho. Nós também temos, né, esse título, cidade dos príncipes. E o local que deveria ser muito bem referendado, que é o Museu da Rua das Palmeiras, está lá, né? Simplesmente fechado. Fechado? Não, mas Não está fechado. Quero lembrar que que ali é o conjunto. Pois é. Tá? O museu Alameda é completado pela Alameda Brixline. Aí você vê a Alameda Brixline com a obra parada. Vamos mostrar a obra da Rua das Palmeiras aí? Mostra, claro. Vai lá, dá uma olhadinha como é que está a Rua das Palmeiras ali. Olha aí. Do mesmo jeito, gente. Tudo paradão ali. A ideia ali, a ideia ali, segundo a Prefeitura Municipal, é botar uma bonita iluminação, mas a obra começou... Mas um mês? Um mês parado. Não, é mais um mês. Mais de um mês. Tem mais que a obra está parada. É uma empreiteira que está fazendo isso? Eu quero acreditar que né? sim. Quero acreditar que sim. Eu quero lembrar que... Não é empreiteira, não. Ah, não? Não? É aqueles secretários que na primeira semana da administração começaram a plantar florzinha na cidade e estão ali agora. Não tem nem flor, né? Não, porque é interessante, o recurso para essa obra deve ser da COSIP, né? E é um recurso forte. É um né? recurso que está em caixa, quer dizer, não é por falta de recurso. A mim, de novo, o que me surpreende é o canteiro de obra como está. É uma vergonha que uma cidade como Joinville, um ponto histórico, um ponto turístico como é a Alameda Brisbane, mais o Museu Nacional de Colonização, esteja neste estado
podem falar que tem obra. Olha, eu já passo por aí normalmente 2, 3 vezes por semana. Nunca vi ninguém lá trabalhando. Não é só porque a gente vai lá filmar. Não tem ninguém. Então, eu acho um descaso completo. Não vá pensar, amigo telespectador e amiga, que é imagem de arquivo. Isso aí foi feito ontem, tá, gente? Então, isso é imagem nova. Dando seguimento aqui ao nosso quadro de Olho Aberto, mostra imagens para mim do binário lá no Paranaguamirim, que é uma obra que foi realizada com recursos do governo do estado de Santa Catarina, mas recentemente foi entregue. Apesar de a obra prever uma melhor fluidez do tráfego de veículos ali na região, os comerciantes não gostaram nada da obra e nós temos o depoimento aqui, inclusive, de um comerciante, um empresário ali que tem um negócio ali no binário do Panágua, e ele falou a respeito desta intervenção no sistema viário da Zona Sul. Bom, em primeiro lugar, o binário, na verdade, não funcionou, não está funcionando. Até a gente já propôs de conversar com o prefeito, conversar com os técnicos para a gente dar uma ideia que hoje seria a solução para o Paranaguamirim, as rotatórias, rótula. Como foi feito no Ademar Garcia, resolve o problema. Porque hoje o que aconteceu? O binário hoje prejudicou o comércio da Rua dos Mecânicos, prejudicou o comércio na Avenida Gutminer, mas hoje tem como mudar. Isso nós não estamos botando culpa em ninguém. Nós queremos que a prefeitura venha aqui, nós vamos fazer uma reunião com a prefeitura para nós mudar essa situação, que assim, do jeito que está, não pode ficar. Tá aí. Eu acho que a prefeitura tem que falar com as pessoas antes de fazer as coisas. Com certeza. Não fala. A posteriori, a prefeitura está tendo um desgaste desnecessário, conseguiu a enemizade e a oposição dos comerciantes. Eu acho que a gente tem que aprender a escutar primeiro. A prefeitura tem dificuldade em escutar. Isso acontece quando você acha que você sabe tudo. Quando você tem tanta certeza, você comete esses erros. Mas você viu no circuito do Marreco? É um exemplo. Um exemplo que não conversaram com ninguém e ainda o chefe da Guarda Pretoriana, dá um tiro no pé do cara da Guarda Pretoriana aí, disse que não ia mudar e acabou. Pronto, é assim mesmo, deu. Aliás, o princípio básico de um bom planejamento é você ouvir a cidade. Esse tipo de arrogância... Primeiro, claro. Essa posição arrogante, eu acho que dá um desgaste muito forte para a administração. Nós escutamos estes dias, olha, nós temos uma opinião e essa. E essa que... Isso, eu acho que a gente tem que aprender a escutar quem está num cargo público, quem se submeteu a uma eleição, quem participou de um processo seletivo, tem que aprender a escutar. É bom frisar que o prefeito vai passar, o problema vai continuar. Não tem então o prefeito, que é do novo, que do novo não tem nada, que não se viu nada de novo até agora, deveria ouvir a população, principalmente os comerciantes que estão sendo prejudicados nessa questão aí. A gente começou o programa falando de dengue, o Pisque no editorial já chamou atenção para o problema, e é claro que nós fomos dar uma olhada, como teve feriadão, sexta foi feriado, né? Segunda. Sábado, domingo e segunda feriado, nós passamos no sábado lá na central da dengue, no Boa Vista, e o que nós encontramos foi o de sempre, né? No final de semana os mosquitos estão liberados, não precisam picar ninguém, tudo trancado, portão fechado lá. Quer dizer, eu não entendo essa ideia, essa iniciativa de se fazer uma central da dengue, que se imagina que é uma coisa de emergência para minimizar o problema na cidade, e fica fechado 3 dias. Isso aí é o retrato fotografia da atual administração. Cadeado no portão. E as pessoas na até fila. Porque em plena pandemia? Não, em plena pandemia. Tem um detalhe. É ponto facultativo para um mosquito. Mas exatamente. Os mosquitos não tiram feriado, não tem jeito. E antes que alguém diga, Ariel, que não está acontecendo problema, não precisa abrir a central porque não tem fila. Olha só esse depoimento que nós conseguimos agora há pouco, agora à tarde, da madrugada de hoje, de um cidadão que foi levar a filha com dengue lá no PA Sul, aí em Joinville. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou. Quero deixar aqui a minha indignação a respeito do atendimento do PA 24 horas do PA Sul, ao qual foi levada minha filha com suspeita de dengue às 13 horas da tarde no PA e não foi atendida, né?
Aí eram 6 horas da tarde, quando eu estive no PA novamente e conversei com a minha esposa. Minha esposa falou: amor, não atenderam ainda, né? Eu estou aqui esperando. Ela nem pela triagem tinha passado ainda, tá? O povo estavam tudo ali, tinha pessoal que estavam desde de manhã ali e saíram o mesmo horário que nós, às 5 horas da manhã. Muitos abandonaram o atendimento por falta do mesmo, tá? Conversei com um médico às 6 horas da tarde. O médico ainda foi grosso, estúpido comigo, né? Mandando eu aguardar lá fora para ser chamado, sendo que a minha filha estava ardendo em febre. Eu mesmo tive que comprar um medicamento e medicar a minha filha para baixar a febre, porque eles nem mediam a febre da minha filha, eles mediram, tá? Então, eu quero deixar aqui a minha indignação e que o nosso prefeito, Adriano, possa rever essa situação aí, tá? Porque a saúde pública está virada num caos, tá? Um nojo mesmo. Olha aí, Enio, eu até faço aqui um apelo para a secretária Tânia Eberhard, que altere o atendimento na central da dengue, lá no bairro Boa Vista, para que funcione até às 22 horas. Vamos ampliar das 5 da tarde, que hoje é até às 17 horas, para as 22 horas. Primeiro por quê? Rapidamente. Os PAs não estão atendendo só a dengue. O PA atende tudo. Então, claro, é uma mistura de dengue com Covid, com virose, com machucado, com tudo. Então, vamos modificar, vamos ampliar o atendimento na central da dengue até às 22 horas, para desafogar um pouco os PAs, para que a população possa ter um atendimento mais digno. Porque só sabe o que é dengue quem contraiu o vírus. Porque é um negócio, o meu irmão teve, é muito os depoimentos ruim. São horríveis. Esse depoimento, Com a palavra a secretária Tânia Eberhard. Esse depoimento de um pai que levou a filha a 1 da tarde e que não foi atendida até às 5 da manhã. Não, só para fazer justiça, ela conseguiu o atendimento, concluiu o atendimento às 5 da manhã. Quantas horas? 17 horas, né? Então, quem fez aí você vê, ela e quantos não estiveram na mesma situação? Lamentável. Então, só para ilustrar, é um depoimento desse cidadão aqui do Ademar Garcia, da Boca de Lobo, ou é só imagem? Se for um depoimento, pode soltar aí. Essa água aqui, ó, isso aqui fica empoçada porque eles fizeram a falta. Depois eu vou aqui que eles fizeram essa Boca de Lobo ali, entende? Olha só a coisa. Fizeram, parece uma muralha, uma montanha aqui, fora do padrão, entendesse? Aqui, ó. Aqui, como é que eu queria que tu mandasse e viesse com a reportagem aqui do Passando a Limpo, entende? Para resolver esse negócio aqui. Aí, gente. Já viu essa Boca de Lobo? Sem comentário. Sim, é verdade. Frente a isso, eu fico atônito. Eu não tenho o que comentar sobre isso. Exatamente, eu não sei o que dizer. Sinceramente, isso é responsabilidade da CEINFRA, 45 anos de profissão, eu não... A CEINFRA é que faz isso, né? Mas sempre... Alguém da CEINFRA. Sempre tem tempo para aprender. Não tem. Criatividade. Engenharia criativa. Coisa do novo. Mas parece uma obra surrealista. Vamos dar uma paradinha agora, daqui a pouco a gente volta com a última parte e continuem participando, mandando as suas queixas, as suas reivindicações aqui no programa Passando a Limpo, no quadro de Olho Aberto, a gente sempre exibe. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Falar em passando, hoje o programa está tratando da questão da mobilidade urbana, né? São muitos automóveis, a gente foi dar uma olhada em alguns locais aí, Pisque. A gente passou lá na Avenida Santos Dumont. Vamos ver se há engarrafamentos pontuais nesses locais, onde a gente vai mostrar o trânsito na Santos Dumont. Olha aí, a Santos Dumont foi
parcialmente duplicada, muita coisa em Joinville, né, professor? É parcialmente concluída. Tem alguns terrenos atrapalhando, né? Ali na Santos Dumont, essa é a realidade das pessoas que utilizam essa via, que era para ser uma via para, pelo menos, solucionar parte de um dos problemas no trânsito de Joinville. Infelizmente, ela não foi completamente duplicada. Desapropriação é uma decisão política de governo. Sim. Parece que a prefeitura está solicitando uma grana justamente para pagar a desapropriação, né? Não sei se conseguiram esse empréstimo. Mas Olha, esse dinheiro da prefeitura também é uma caixa preta, né? Quem sabe direito, né? Porque o Udo, quando saiu o ex-prefeito Udo dele, disse que deixou, não sei, O empréstimo, não foi? 1 bilhão em caixa aí. O empréstimo do Banco do Brasil? Coisa, e agora não tem dinheiro para Desapropriar nada. fazer nada. Nem o que se começa termina quando Nada se terminou nesse governo. quando não para, né? Ou para ou não termina. Vamos fazer o percurso norte-sul, graças à JK. A gente pode ir da Santos Dumont até a rua Bemerwald, onde a gente vai encontrar uma situação muito parecida com a Santos Dumont, engarrafamentos. Olha aí, mais um engarrafamento. É um problema. Gente, quem utiliza essas vias, especialmente próximo ao horário de almoço, na manhã ou no final do dia, tem que se planejar bem para não chegar atrasado, porque o que tem de engarrafamento de Joinville é um absurdo, gente. E também temos uma passadinha na rua que homenageia a nossa capital, a rua Florianópolis, onde também os problemas no trânsito são cada vez Pontuais. mais frequentes. Pontuais. Então, aí fica a dica aí, né? Quase 500 mil automóveis, Joinville deve chegar rapidamente, talvez no ano que vem já, a marca de 500 mil veículos, desculpe, não automóveis. 500 mil veículos, que a gente tem que incluir os ônibus, caminhões e outras máquinas, enfim, de tudo. Motocicletas. Né? Exato, motocicletas. E aí está um exemplo prático, um caminhãozão aí no trânsito, na rua Florianópolis. Então deve chegar a 500 mil e a gente ouve falar quase nada, né? E as pontes que o pessoal promete fazer também não saem do papel. Ali onde o trânsito fluía, que é ali na Beira-Rio, pertinho da SIG, né? Não é Beira-Rio, mas é popularmente conhecida por Beira-Rio, tem o sinaleiro ali da SIG, e que foi recentemente inaugurado, só faltou fogos, né, para inaugurar essa obra fantástica, desde que pelo menos nesse momento um ciclista passou. Olha que flagrante impressionante, Ariel. Um ciclista estava utilizando dessa vez a faixa de pedestres, então pelo menos para ele esse sinaleiro acabou sendo útil. O Ariel, o Pisque não gosta que eu faça pergunta difícil, mas não é uma pergunta difícil, é uma pergunta e uma colocação ao mesmo tempo. Por que em Joinville é tão difícil fazer passarela? Ali, eu não sou engenheiro, mas pô, uma avenida como aquela, não seria um local ideal para colocar uma passarela, Ariel? Se a prefeitura diz que no entroncamento da Gotthard-Quasimodo, com o autocar Derfer, ou seja, o eixo Beira-Rio cruzando o autocar Derfer, eles vão fazer uma grande rotatória, o que tu quer que eu te responda? Topograficamente, inclusive, aquela região é favorável para uma passagem de nível. Uma passagem de nível ali nesse local aqui. Se nem lá eles fazem, não tem o que responder. Lamentável. Não tem resposta. O professor Pisque é favorável a essa ideia do Ariel, professor Pisque? Como engenheiro, uma passagem de nível? Não sei, depende do local. Não, de passagem de nível não, viaduto ali, né? Mas bem feito. Uma passarela. Com acesso, com Não, tudo. lógico. Não elevado tem que até ser armada. bem feito. Mal feito, deixa como está. É lamentável, né? Muito bem, gente. Olha, vem aí o Festival de Dança, que atrai gente pra caramba. A gente acabou de mostrar como é que está o painel Grande Circo lá no Centro Eventos e a gente deu um pulo ali na nossa querida, no local que foi ressignificado. Eu adoro essa palavra. Todo mundo está tirando sarro. O quê? Ressignificado. Ali a nossa querida Travessa Bachmann. Travessa Norberto Bachmann. E o que nós encontramos mais lá, meu querido Jorge? Olha só. Descreva isso para a gente. Bom, aí é o padrão prefeitura, na realidade. Nós vemos o vaso, Parece com um pé de uma cebola, arvorezinha que tem um pouco mais de 1,20 m. O vaso, a floreira não tem a terra, já dá para ver o nível onde deveria estar a terra lá embaixo, a árvore. Então, o curioso é que a prefeitura estabelece um padrão dentro do plano municipal de arborização e a primeira que não cumpre. E é óbvio que isso não é acabamento para uma cidade como Joinville, num lugar que a prefeitura quer dar esse valor. Além de, nós falamos na semana passada
dos pau-brasil mortos, tá? aliás, De foi a 8, única- 4 mortos, uma boa aliás, é média. a maior obra do atual governo. É a grande obra, e aí nós vemos o 50 metros padrão. de travessa. Nós vemos o padrão. A tanto ideia de- ali era que as pessoas passassem a frequentar, tomar um shopping. Então, por enquanto não deu certo, mas a gente fica na esperança de que. Não, eles não estão indo lá, estão indo no outro lado, na praia do Al-Qaeda. Tá certo. E é pertinho ali, né? Mas, Pra ir a pé. Ou na praça. Que bom se você se sentisse seguro nessa área da cidade, Não vai se sentir. para sentar ali ao ar livre, debaixo de um pau-brasil. Faz o seguinte. Uma boa sombra aí. Uma boa Faz o sombra seguinte, para poder tomar um chopp. Ô Ariel, faz o seguinte, pega e dá uma caminhada. Eu desafio o pessoal aqui, não à noite, que à noite, por favor, não façam isso. Domingo à tarde, pela região central de Joinville. Pode passar ali pela Rua das Palmeiras, pode passar pela Travessa Bachmann, e você vai ver só se você vai se sentir seguro. Não vai. No entorno do maior shopping do centro de Joinville, caminha, domingo à tarde, não é à noite nem tente. Domingo à tarde, você vai ver a quantidade de pessoas de reputação duvidosa que circulam nessas Se imediações. durante a semana já é complicado, domingo à Cadê a tarde. guarda municipal? Não temos um efetivo de Tem. guarda municipal? Tem que estar no centro. Agora eles estão preocupados, e não deixa de ter um pouco de razão, com as escolas. Mas final de semana não tem aula. Solta a vinheta do nosso cachoeira aí. Mas eles também têm folga final de semana. Só Agora, para lembrar deixa eu fazer uma pergunta. Esse é o único quadro que é permitido uma pergunta. Viu, Ivan? Isso é uma indireta para mim. Esse é o momento. Quantos dias estão marcados ali? 583. Em homenagem, bonito, hein? E para quem não sabe o que são esses 583, mostra imagens aí da ETE do Vila Nova, né, que afinal de contas são 583 dias desde o início do que deveria ser uma sido obra. iniciado. A gente já celebrou aqui, a gente lembrou que há cerca de 2 semanas, talvez 3, não me lembro. 6 de abril era para ter terminado. Então, 2 semanas, né? Já deveria ter Mais sido de duas, entregue. três Não, semanas. mais. A obra deveria ter sido entregue há Um mais mês, de um um mês. mês. Faz um Mais de mês. É um mês praticamente. Hoje é mês dia atrás. 4. Mas por enquanto a obra não foi entregue e não há novidades a respeito. O que tem de novidade é esse número que nós estamos exibindo aqui, o 583, que é em relação ao início da obra. Número de dias. O Arivan, o Ariel, o Jorge, será que esse pessoal da prefeitura, nós estamos mostrando isso há 585 dias, já vai para 2 anos? Daqui a pouco está em 2 anos isso aí. Daqui a pouco já acabou o governo. Não tem uma responsabilidade, ninguém cobra nada de nada, Ou pelo menos dá uma satisfação. ninguém faz nada. Hã? É verdade. Então, olha, tem que sair, viu, Aribão, essa CPI da Caixa Preta. Demorou. Nem saiu ainda, Demorou. mas tem que sair mesmo. Porque se... Vamos mostrar as coisas. Olha, você levantou, foi você que levantou aquela sede nova lá, ó. A nova sede da companhia de Joinville. Num lugar que não tem. Não tem acesso ao Tem quantas transporte linhas público? de transporte público? Não, lá? Por tem isso acesso. que precisa tanto carro em Joinville. Pois é. Ah, Agora, se essa obra que está há 583 dias sem Sem iniciar. nada, só placa, iniciar hoje, vamos supor, ela não fica pronta no final do governo do atual prefeito. Mas Fica? nunca. Pode. Aí vejam vocês como é que na é. velocidade que eles trabalham, com certeza não. Com certeza não. E como nós estamos falando hoje de trânsito, né? Não, mas deixa eu terminar, concluir. Conclua, Pisque. Pessoal da Água de Joinville, o pessoal, esse tal de Tiago da Prefeitura, Tiago Boing, aquela agência fantoche, que é uma vergonha, Ares. Ares, que só arrecada, Você falou 700 só por ano. arrecada, É dinheiro, não né? fiscaliza nada, leva 700 mil por ano aqui de Joinville para não fazer. Se fiscalizasse, essa situação não estaria acontecendo.
Se Alguém já te deu uma resposta do valor do aluguel lá? Não, a Ares nem responde, nem tem telefone, né? Eles só respostas evasivas. Então vamos fazer a pergunta de novo. Nos bastidores se fala, não, Arivão, que é um contrato milionário de 6 milhões aproximadamente. Ninguém está falando que é 6 milhões mensais, Não, 6 nem milhões. anuais. 6 milhões em 10 anos dá 50 mil por mês. É. E a Companhia Águas de Joinville, se quiser desmentir esse número, entra em contato, a gente está Mas tentando. teve um vereador, o tal do Neto, que falou com você. Viu, Neto? Você que calculava o aluguel de todo mundo antes de estar no governo? Agora não está mais divulgando nada, né? Não está divulgando nada. O que ele falou? Não, isso é uma previsão. O que ele falou para você? Na verdade é uma previsão de gastos, né? Previsão de gastos, não sei Pra quanto pagar o ficou, aluguel. Não sei, não ficou obscura a resposta. Mas deve na ter, verdade, deve ter um contrato, e esse contrato deve ter um valor. Com deveria ser certeza. público, E né? deve ter o tempo de validade do contrato. Claro. É fazer uma conta. Não deveria isso ser é uma aritmética. Não deveria ser uma pergunta tão difícil assim. É aritmética. Não, mas é difícil, já estamos aí um mês aí. Por que esconder o número? Pô, a companhia tem que ter os números transparentes. Não, é uma não. companhia mantida com o nosso dinheiro, nós pagamos A gente esgoto. levou quase 5 semanas, eu acho, mais de 5 semanas para a gente conseguir a resposta de quanto que a prefeitura tinha investido numa revista. Uma revista. E É descobrimos. lamentável que há uma forma de se omitir a informação para aquele que contribui para o desenvolvimento de Joinville, que é o cidadão. Claro. Vamos falar da doutora. Vamos sim. A doutora, a gente foi dar uma olhadinha lá na doutora do Piraí Sul, né? A gente já mostrou semana passada que um asfalto que tinha sido recentemente recuperado acabou sendo danificado. E nós voltamos lá e a obra anda assim, meio nessa bagunça que você está vendo aí. Os tradicionais cones, buraqueira e nenhuma previsão de construção, obviamente, da ETA, né? Que é a extração de tratamento de água. Isso aí são as obras da doutora. Aí cabe mais ao Ariel analisar o que a gente chamou aqui de inversão de prioridades, né? Não tem... Não tem o que dizer. O que tu vai dizer? Uma adutora produzir o quê? Se não tem água a produzir. A finalidade dessa adutora é levar a água da estação de tratamento para o sistema de distribuição através dos reservatórios. Se você não tem uma estação de tratamento,. Tu não tem água tratada. Que a adutora vai ficar lá, linda, maravilhosa, enterrada. Até Deus sabe. É. Ô Jorge, isso aí é o mesmo esquema do Rio Matias, né? Vamos começar a fazer na parte fácil, vamos começar de montante para jusante, onde é fácil cavar, onde é fácil faturar, onde é fácil cobrar. Onde as interferências são menores. Aqui, me desmintam aqui, por favor, senhores da Água de Joinville. Um contrato de 50 milhões, já tem um aditivo de 120 mil. Lembrando que a justificativa de estar fazendo isso, de estar colocando o carro na frente dos bois, porque o que nós estamos vendo isso daí, é que como a prefeitura tem previsto um grande programa de investimento em pavimentação nessa região, então a Águas de Joinville, para não quebrar o asfalto depois, ela está se antecipando. Mas está quebrando o asfalto depois. Já Só para lembrar, né? Aliás, está quebrando duas vezes. Gente, tudo que é mal feito se faz Bom, duas vezes. então eu Se vou paga falar duas agora mais uma coisa do sistema viário, que é a famosa praia de... Não é a praia do Alcaide, é a praia de Copacabana, não. Praia não, a rua Copacabana. Da Praia de Rua Alcalde para a Rua... Copacabana. Tá tudo, Copacabana, praia. Olha, fizeram uma revisão nos prazos e diz que o contrato de 30 meses vão passar para 24 meses. Aí dá para inaugurar a próxima eleição? Dá para inaugurar no É o dia, que me no falaram dia da também. eleição. Diz que vai No ficar dia- a no obra dia para da ser eleição. inaugurada somente No lá dia da para eleição. julho do ano que vem. Agora, quem passa lá, você que passa Passo todo muito. dia, Passei por lá semana passada. tem 30% concluído? Tem nada. Né? Bom, eu A nem, metade, tem uma parte só a metade. eu nem passo por lá porque Não é recomendado, não é não. recomendado. Não é recomendado. O teu carro não é 4x4. Não. Não é off-road, aí não dá. E tá tudo parado, Mas de né? qualquer sorte, aquilo lá é outra caixa preta, né? Porque tem uma hora que para botar uma rede de água, para substituir, para botar esgoto. Não colocaram aí a rede de esgoto? Agora, a informação é que estão fazendo a drenagem.
Tá? A drenagem é a primeira coisa para fazer. Então, é difícil. A prefeitura não se preocupa em divulgar esse tipo de informação porque não interessa para as pessoas. Não interessa, eles nem sabem, né? O prefeito nem sabe o que está acontecendo. Né? Por outro lado, a gente falando ainda em obras que não são executadas, né? A gente foi dar uma olhadinha na ponte da UBE, viu, professor? Vamos lá! Eu ia perguntar dessa ponte aí, como que tá? O programa Passando a Limpo vai lá, claro que vai lá. Não é só Vai na fonte. Vai lá, olha aí. Tá como deixaram. Tá tudo aí. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Tá como deixaram. Essa é a situação, né? E a São água, imagens novas, parada aí, ó, coisa linda. E são imagens novas, não pense que é aquela imagem. E a ponte Joinville, vamos fazer outra licitação, porque aquela bateu na trave, não, bateu no forno da Zona Sul. Travessão. Bateu no forno da Zona Sul, viu, Ariel? Uma coisa é você fazer um processo licitatório sério. Perfeito, é obrigação do poder Numa público. obra internacional. Outra coisa é tu fazer um processo licitatório que tu não consegue, e é internacional, como lembrou o Joy, tu não consegue que ninguém se habilite. Agora vamos para encerrar, né? Tá na hora, né? Posso só mostrar uma coisa para não ficar devendo? Buraco da João Colim, que é uma coisa que não precisa de licitação internacional, é só ir lá resolver. Mas o pessoal está chateado lá na João Colim. Procure para mim, deixa eu ver como é que está aqui o buraco da João Colim. Esse aí, tem um cone sinalizando, claro, para não acontecer nenhum problema. Olha só, na João Colim, gente, os caras botam esse cone aí, não deveria estar no lado do sentido dos carros? Não sei, né? Não sei, não sou bom nisso. Bom, peraí. Não deveria nem ter cone. Mas já que eles O que deveria é esse buraco ter sido Seja o recuperado. buraco. E numa via de grande movimento. Claro. Faz à noite. Vai lá, faz à noite. Não, mas eles fazem tapa-buraco nos principais locais de cruzamento. Às 11h30 da manhã, 11 horas da manhã. A indústria plástica de Bom, Joinville só aí para deve terminar vestir. agora, eu queria fazer um alerta aos senhores vereadores. Deem uma olhada nessa tal de comissão, porque existe aí um ditado popular que diz: quando você não quer fazer alguma coisa, faça uma comissão. É verdade. Como fizeram a comissão para plantar as palmeiras. Sigam o exemplo do Ministério Público, que abriu inquérito sobre os casos da dengue em Joinville. Isto. É isso aí. Boa noite, senhores telespectadores. Muito Boa obrigado. noite. Bom final de semana. Boa noite a todos. Até semana que vem com mais um programa Passando a Limpo. Tchau, pessoal.